Vamos apresentar Atos no Rádio. Muito bem, você que está acompanhando o seu Atos no Rádio agora, 12h41, estamos de volta com mais informações. Aliás, agora é momento de falarmos de eleições, pois é. E é momento de recebermos mais um dos 5 candidatos à Prefeitura de Guaratinguetá. A gente vai dar sequência à série de entrevistas com os prefeituráveis da terra de Frei Galvão, desta vez recebendo João Carlos França de Paula Santos. O doutor João Carlos, candidato à Prefeitura de Guaratinguetá pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. Nascido em Guaratinguetá no dia 9 de junho de 1960, ele é médico, pediatra e sanitarista, formado também em História, coordenador da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Aparecida, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ele foi eleito vereador em 2004 e é fundador do movimento 100% Cidadão. A gente primeiro agradece a participação do candidato aqui conosco para a gente poder ampliar essa conversa sobre o futuro de Guaratinguetá, as perspectivas e planejamento. Então, antes da gente iniciar a série de entrevistas, o senhor vai ter 20 minutos de perguntas e respostas. A gente vai falar sobre saúde, educação, geração de emprego, outros assuntos ligados sempre à campanha do senhor. E depois o senhor vai ter mais 2 minutos para as suas considerações finais. Mas antes disso, antes da gente cronometrar, agradecer a participação do senhor aqui conosco nos estúdios. Bem, boa tarde a todos e todas, né, os ouvintes. Queria agradecer o convite, Francisco, pastor Éder, né? Muito obrigado por esse espaço democrático, que é uma oportunidade para que a gente possa apresentar, né, as nossas ideias, me apresentar pessoalmente para aqueles que ainda não me conhecem, população de Guaratinguetá particularmente, mas Lorena e toda a região, né, que a rádio aí abrange, né? Enfim, acho que é um momento importante desse processo democrático que a gente vive, e sempre eu tenho procurado manifestar ainda, né, a nossa preocupação em relação ao momento de pandemia. Sempre eu gosto de manifestar aqui minha solidariedade a todo o nosso povo, né, que foi vítima aí da pandemia, perdemos amigos, perdemos familiares, e tenhamos cuidado, né? Isso, estamos assustados ainda, né? Exatamente, a campanha tem sido difícil, mas a gente tem procurado tomar todas as medidas necessárias também, claro, que a gente encontra nas ruas, né? É isso, mas manifestar aqui nossa solidariedade, estamos juntos, vamos superar isso aí. Todo mundo junto, isso é essencial. Então vamos lá, então, gente, agora 12h44, a Rafaela vai colocar aqui o cronômetro funcionando para o candidato, para o Éder e para a gente aqui também poder acompanhar. Você que está em vídeo acompanhando pelas redes sociais, o Edinho também está colocando aqui o cronômetro zerado para a gente poder iniciar a conversa, tudo certinho? Vamos lá então? Então, candidato, vamos começar pela sua área, a saúde. Exatamente essa é um dos focos pela preocupação que o senhor apontou agora antes do início da entrevista, que é essa pandemia. Houve investimento muito no estrutural dentro de Guaratinguetá com relação ao novo pronto-socorro, agora com o hospital de tratamento da Covid, mas o que precisa ser feito ainda dentro desse plano de governo que o senhor tem em mãos? O que é preciso ser feito para a saúde de Guaratinguetá e ampliar o atendimento a partir de janeiro do ano que vem? Bem, então, saúde é uma área que a gente, né, trabalha há vários anos, né? Tive primeiro 13 anos de formação acadêmica, entre curso de medicina, as especializações, né? E estou em Guará praticamente 30 anos na rede pública. Sou médico concursado, como pediatra, como médico de família. Trabalhei 10 anos na região do Engenheiro Neiva, 20 anos, mais de 20 anos já no bairro São Manuel, Pilões. Vocês conhecem bem, né, a nossa região lá. Conheço. Enfim, então eu milito nessa área mesmo, né? Tenho uma grande experiência nesse sentido. E a gente faz algumas considerações que a gente considera importantes. A gente vê que uma das grandes queixas em Guaratinguetá quanto à demora de agendamento de consultas, né? Há uma grande demanda que tem inclusive aumentado aí com a crise que a gente vive, né? Social, econômica, que a gente vive no país. Você tem uma procura cada vez maior pelas unidades de saúde e, infelizmente, muitas vezes acaba havendo uma dificuldade no atendimento dessas consultas, particularmente tanto na rede básica e quanto na rede especializada. Inclusive, a gente agradece realmente ao AME aqui de Lorena, que representa o Estado, né, como órgão, que muitos pacientes são referenciados para cá, assim como para Taubaté, São Paulo, mas o AME Lorena tem tido um papel importante, né? É do Estado, né, mas localizado em Lorena, ele cumpre bem o seu papel com muita dignidade. Mas há uma dificuldade, aí que é a nossa proposta diferenciada. Como eu atuo no Saúde da Família, a gente tem bem consciência da importância da estratégia de saúde da família para você resolver 80%
90% dos casos, praticamente, na área da saúde, você deveria resolver pela atenção básica, né? E o que a gente faz a crítica aqui, tanto aos governos que antecederam, né, o atual, o prefeito Soliva, na demora da ampliação do Programa Saúde da Família. A gente acredita que com a ampliação do número de equipes, a gente tem hoje 9 equipes. Eu sou da primeira equipe, em 1998. Então a gente fica uma lentidão, né? Na verdade, deveria ter em torno de 20 equipes para contemplar a cidade como um todo. Isso já aliviaria e melhoraria muito a qualidade do atendimento da atenção básica e resolveria, como eu estou colocando, 80% dos problemas, né? Outra questão que a gente coloca é em relação ao horário de funcionamento das unidades. A gente tem uma estrutura que ela funciona até às 16 horas das unidades básicas, mesmo as unidades de saúde da família. Então, a gente acredita que, tendo uma organização, um investimento também, né, na questão dos prestadores de serviço, dos médicos e enfermeiros, né, a gente poderia ampliar esse atendimento. Com a própria estrutura que você tem física de hoje, você potencializaria esse atendimento, né? Se os postos fecham às 16 horas, você tem aí pelo menos até 10 horas da noite, daria para você fazer um atendimento também bem diferenciado, sem precisar investir tanto, por exemplo, em estrutura. Agora, é claro, quando eu falo que a gente tem que ampliar o número de equipes, também teríamos que aumentar realmente as unidades de saúde também, e aí buscar os investimentos necessários para poder criar essas unidades necessárias, né? Essa é uma das dúvidas com relação ao investimento, né? Agora, a Tietá tem estipulado que ampliou o investimento, está gastando mais do que os 15% que a regra diz. Gasta mais. Esse investimento pode ser também buscado fora da cidade? Como é que o senhor acharia uma solução para buscar o investimento para poder bancar essa melhoria na saúde? Então, na verdade, a crítica que a gente coloca também nesse sentido, né? A verba que você tem é uma verba até significativa, mas a maneira que você também gasta essa verba, né? Como eu estou falando, no governo do Júnior, acho que ele ampliou para 8 equipes, tinha 4 anteriormente. Puxa, ele ficou 8 anos, meia equipe por ano. Falei, acho pouco. E no Francisco, no último mandato, me parece que não teve nenhuma equipe. Nenhuma, né? E agora, no prefeito Soliva, acho que uma equipe, ou talvez 2. Agora está implantando um novo posto lá no Santa Luzia, mas não tem a estrutura de PSF. A saúde estratégica da família tem a participação econômica do governo federal. Sim, também, tem um subsídio, então, uma parceria. Se você implanta, você consegue esse subsídio. Consegue, você tem uma parte. Então compartilha o custo. Compartilha o custo, né? Então, na nossa opinião, assim, muito lento. Acho que em 4 anos fazer uma equipe, eu acho pouco, né? Que é o atual governo. Então, mas a prefeitura hoje, segundo informações, ela gasta 25% do orçamento na saúde. O senhor acha que isso é suficiente para fazer uma boa saúde e prestar esse tipo de atendimento que o senhor procura? É um investimento, um buraco sem fundo, na verdade, né? Quanto mais se oferece, mais a demanda, né? Mas acho que se a gente priorizasse, assim, a atenção básica, você utilizasse o que tem, esse potencial que a gente tem lá, como eu falei, você fecha o posto às 16 horas, você vem desde outros governos, do governo do Júnior até. Eu sou funcionário... Já virou cultural na cidade. Fechar às 16 horas, na hora que o trabalhador chega em casa, que as mulheres também trabalham, hoje chegam em casa, a gente vê que no pronto-socorro é o momento de pico, né? É que as pessoas chegam em casa, a criancinha teve febre, o trabalhador, o cidadão passou mal, é a hora que ele vai ter para ir, aí quando chega o posto está fechado. Então, acho que a questão é realmente de redimensionar esse recurso e utilizar de uma maneira mais racional. Eu acho que a gente tem essa possibilidade, de repente, gastando a mesma coisa, mas você redirecionar. É claro que é importante a criação do pronto-socorro municipal, né? Acho legal a gente ter essa iniciativa, né? Agora, no momento, ele é hospital de campanha. Mas deveria ser o fim da linha, né? E não o início da linha. Acaba muita coisa no pronto-socorro, não precisaria no pronto-socorro. Né? Mas, se você Guaná, tem um atendimento por exemplo, na rede básica, essa legislatura assumiu um governo praticamente com um pulo no escuro com relação ao pronto-socorro. Tinha um contrato que ninguém sabia o que era. Hoje, por exemplo, Guará já tem um pronto-socorro para chamar de seu. Sim. O que o senhor acha que o senhor vai ter que implantar para que Guaratinguetá, no final de um eventual governo do senhor, também possa chamar de seu? Olha, conquistamos isso na saúde. Exatamente, acho que a minha prioridade é a atenção básica, que eu acho que é a maneira mais correta de investir o quê? Na promoção da saúde, na prevenção da doença, né? Porque o que acontece? Quando você não investe na prevenção, não investe na promoção, ou investe aquém do que deveria fazer, você vai ter mais doença, você vai ter mais problemas, que você vai ter que resolver, enfim, lá no pronto-socorro. Então, uma relação meio, né? Uma relação meio esquisita. Eu trabalho no pronto-socorro, vou só fazer uma crítica. Durante anos, essa questão pendular, né? Em Guará acontece isso.
Antigamente era Santa Casa, agora vai para Frei Galvão, agora volta para Santa Casa. Sabe, isso gera, onera o sistema da saúde, na verdade. Porque não é fácil você montar uma equipe num hospital pronta, né, para dar uma retaguarda para o pronto-socorro, né? E vai ser necessário. Eu acho que o Guará não pode abrir mão de nenhum dos seus hospitais. Acho que vai continuar o Frei Galvão tendo o seu papel, a Santa Casa vai ter o seu papel, né? Agora está sendo instalado lá até a passarela. Vai ser integrado, tem que ser, né? Mas há uma dificuldade no momento. Você não tem hoje um serviço de pediatria estruturado na Santa Casa, a gente não tem a maternidade, né? Eu falo com tristeza, porque eu era o coordenador da pediatria durante anos, eu trabalhei junto com a coordenação da pediatria de Santa Casa. E tivemos todo o investimento na época, né, para formar a equipe, para formar, educar os profissionais, conscientizar, né? Chegamos quase a ser hospital amigo da criança. Infelizmente se perdeu na hora que você transferiu tudo para o Frei Galvão, você acabou fechando a maternidade, acabou fechando a pediatria da Santa Casa. Eu estou dando um exemplo daquilo que eu conheço bem, né? Então acho que isso é muito ruim. Então espero que daqui para frente, na nossa proposta de governo, seja o pronto-socorro, é claro, vai ficar onde está, agora já está pronto, é muito bom que seja um prédio público, né? Mas ele não pode abrir mão dos seus hospitais, da sua retaguarda através dos 2 hospitais. Isso não está sendo bem discutido com nós profissionais, mas eu me proponho, num governo popular, fazer esse debate com os 2 hospitais, com os profissionais de saúde, não só os médicos, né? Envolve os enfermeiros, envolve toda uma equipe, né? Para a gente ter um bom atendimento de pronto-socorro. Acho que a gente tem bastante experiência, eu conheço a história toda nesses 30 anos, a gente sabe que a gente pode ajudar e vamos melhorar o atendimento de pronto-socorro em Guaratinguetá, né? Lembramos que temos o SAMU, que desenvolve um trabalho muito legal também na cidade, até agora na campanha, nossa, as situações que a gente vive, né? Vivemos situações assim, de ter que estar na rua e ter que, sei lá, de repente ter que atender alguém na urgência, assim, mas o SAMU a gente acionou, funciona direitinho, um serviço muito legal, né? A cidade merece ter esse serviço aí adequado, né? Para assistir os seus munícipes. A gente já extrapolou o período da saúde, mas uma última pergunta bem rápida. O senhor que saúde dá gosto de falar com ele. E tem alguém da área, né, para falar. O senhor citou no começo da sua fala o AME de Lorena e a forma regionalizada. Sim, isso é interessante. Tem se debatido em algumas cidades, Lorena, Cachoeira Paulista, até Cruzeiro, uma expectativa sobre um hospital regional para esta sub-região. O senhor acha que é possível? Guaratinguetá, por ser centro dessa sub-região, cidade até com maior estrutura, é possível a gente ter que tempo, médio, longo prazo, um hospital regional para cá, um projeto de fato de hospital regional para cá? Olha, é uma reivindicação antiga da gente também, né? Eu falei, eu trabalho também na Pastoral da Saúde, a gente tem essa noção da região, né? De melhorar o atendimento, inclusive também na nossa região. Acho que o hospital regional seria muito importante. Quando eu fui candidato a deputado também, era uma das propostas que a gente colocava. A definição do local, potencialmente é aqui, né? Guará, Lorena... Mas faz parte do plano do senhor? Sim, não propriamente desse plano, a gente não fixou nisso, mas até porque é uma questão regional mesmo, sim, né? Sim. Mas eu acho que é importante para o município. Mas, na verdade, só para focar também, em termos de município, o que a gente está propondo também, para evitar esse deslocamento também para Lorena, para outros locais, é um centro de especialidades, né? A gente criar um centro de especialidade mais adequado, né? Com maior abrangência, no município de Guará, para o município de Guaratinguetá. Porque alivia, né? O funcionamento do AME, né? Aqui fica sobrecarregado, imagino. Então, a gente em Guará faz falta também esse serviço de especialidades, ele tem essa dificuldade. Eu atendo lá no bairro, lá no Saúde da Família, mas muitas vezes demora para você conseguir o agendamento para um especialista, que muitas vezes é necessário. Como eu falei, a atenção básica resolve em torno de 80%, mas uns 20% você tem que encaminhar. O difícil é encaixar, depois que encaixa é uma maravilha. Mas demora um pouco ainda. Então acho que é um desafio para todos nós, né? Seja quem for que assumir aí a prefeitura no próximo período, é um desafio. A gente se propõe a ajudar, a gente já está lá na base, como eu falo, estamos lá nesses 30 anos, a gente está aqui para ajudar a cidade, a nossa região. Um outro tema emergencial, o tempo está correndo aqui, eu estou tentando. Emergencial é a educação. O senhor planeja o que para a educação? A gente falou da pandemia em si, né, também. Eu acho que é importante que a gente fortalecesse também. A pandemia não acabou, eu falei aqui no início, né? Eu acho que falta uma maior prioridade para a questão dos testes a serem feitos com a comunidade, né? Tá bom? E assim que puder chegar a vacina, vamos vacinar também a nossa população. Esse empenho a gente se compromete a ter aqui publicamente, né? E esses dois assuntos estão linkados, a pandemia com a própria educação, né? Exatamente. Tudo que passou por esse ano, a dificuldade da estrutura educacional, não só de Guaratinguetá, de todas as cidades do país, como é que o senhor projeta essa estruturação, não só física, mas a qualificação dos professores para essa nova educação que vem por aí? Então, até você me dá a oportunidade até de colocar, né, de apresentar a minha
candidata a vice-prefeita é a professora Marina Franco. É uma educadora com uma larga experiência, foi diretora de várias escolas em Guará, supervisora de ensino durante muitos anos, então ela tem bem essa consciência. E a educação é um dos pilares, assim como a saúde, né? Vocês veem que a diferença da nossa chapa é essa, é um médico e uma professora, né? E a gente tem esse enfoque social. E a educação, eu gosto sempre de colocar, não é questão de uma secretaria, não. A educação, ela vai ter um trabalho intersetorial entre o nosso governo, que é outra proposta que a gente tem, mas a educação vai perpassar todos os setores da prefeitura. Acho que isso é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? E nesse momento, porque em todos os processos, na saúde, na consciência ecológica, né? na utilização da água, por exemplo, tem todo um processo educativo que tem que ser feito. Acho que o poder público tem que fazer, não pode fugir à sua responsabilidade. Então, educação é fundamental, agora na pandemia também. A gente fica preocupado, né? Quando as pessoas às vezes se descuidam com a utilização da máscara, pô, a pandemia não acabou, né? Então, é claro que a gente tem que retomar a atividade econômica, mas tem que ter os cuidados necessários e devidos, né? Então, a educação é um eixo fundamental e eu conto com o apoio da professora Marina, que vai ter um papel, um protagonismo no nosso governo, né? Com a sua experiência, para que a gente possa implementar todas as medidas necessárias para a educação. Assim como na educação e saúde. Fundamental a gente desenvolver ações nessa área, porque você vai promover a saúde, vai evitar o adoecimento, não é verdade? E isso aí você barateia no bom sentido, né? Você está promovendo a saúde, prevenindo doença, vai evitar um gasto lá na frente com medicamento, com exame, com intervenções cirúrgicas. Se a gente consegue investir na prevenção, é uma economia muito legal que o município faz, né? Porque é para o bem, para a felicidade das pessoas. Né? Tem um outro desafio que o senhor tem pela frente, que é a questão da geração de emprego, recuperação econômica. O seu partido, vinculado diretamente à causa trabalhadora, há uma grande missão que é se gerar emprego e utilizar todos os setores para isso. Como é que o senhor tem projetado esse grande desafio? Então, exatamente. Eu acho que a gente tem bem consciência disso e a gente vai estar ao lado, sim, da população nesse sentido, né? Na verdade, Guará é um centro de referência até para a região, em várias áreas, né? Que a gente até comentava aqui, né? Questão da saúde, questão da educação. A gente tem um potencial muito grande. Um comércio muito rico, né? O nosso comércio é muito forte. É claro que ele viveu uma crise agora nesse momento, mas que ele tem plena condição de estar superando, né? Então, a gente parte assim, temos uma atividade agropecuária também forte, né? Ela não é grande no sentido assim de índices, né? Mas ela é uma atividade tradicional na cidade, né? Agropecuária, pequenos produtores, também grandes produtores, mas os pequenos produtores que abastecem a cidade. Então acho que falta um apoio para todos esses pequenos produtores. A gente tem uma ideia, a gente viu realmente várias empresas, pequenas empresas fechando. Então a criação de um microcrédito, diversos municípios fizeram isso, criação de um fundo de microcrédito para as pequenas empresas, para evitar que elas venham a fechar, né? Antes da gente pensar em trazer novos, estamos pensando nisso, mas temos que garantir o funcionamento daquelas pessoas que estão ali, daquelas empresas que estão ali, tá? Então, no sentido de manter também um mercado de consumo, né, que é importante até para o próprio comércio, também a questão da renda mínima. A gente viu que o Lorena foi um dos exemplos que teve até uma prefeitura um auxílio municipal, né? Municipal. Emergencial. Acho que é possível, né? Se outras cidades fazem, por que Guará não fez, né? Inclusive, o nosso prefeito vetou lá na Câmara, não sei exatamente por quê, mas foi vetado na Câmara esse auxílio emergencial. Porque isso tem que partir do executivo. Exatamente. A iniciativa foi boa, mas o meio pelo qual aí não deu tempo. É verdade. Não, foi tudo tão atropelado, né, professor? A gente entende até certo ponto. Mas no nosso governo a gente vai... Mas que foi um colírio violento, mas aqui tinha um recurso que seria justamente uma reserva de dinheiro próprio da fazenda para poder fazer isso. Exatamente. É um desafio para o município. A criação dessa bolsa, como é que ela seria? O senhor já teria uma ideia de valores? Priorizando, claro, as famílias mais carentes do município, é lógico, né? E o valor que for possível o município ajudar. Eu acho que se o município fizer um pouquinho, como, né, o governo federal fez, menos do que a gente desejava, né? Nós do Partido dos Trabalhadores propunhamos um salário mínimo, pelo menos, né? E acabou que o governo federal do Bolsonaro propunha 200, chegou em 600, num equilíbrio. Agora caiu de novo, né? Acho que caiu para 300, né? Então, mas a gente propôs 1.200, em torno, né? 1.000 e pouquinho de salário, né? Infelizmente ficou em 600. Mas acho que foi muito importante. Por quê? Até no sentido da economia, né? Porque se a pessoa tem como consumir, ela movimenta inclusive o mercado local, ela vai consumir alimentos, ela vai, né? Ela tem que as suas necessidades básicas, então, seriam né? dois auxílios, duas bolsas auxílios. Sim, para o microempresário e para
para o cidadão que está sem renda naquele momento, né? Acho que isso é fundamental. Acho que a gente tem como fazer isso. Diversos municípios fizeram, né? Eu fico triste que não foi possível em Guará, não foi levado por parte do executivo. Mas no nosso governo popular a gente tem essa clareza, né? Até porque a gente tem uma outra questão em relação a essa renda cidadã. Temos o Eduardo Suplicy, nosso sempre senador, né? Que muito nos orgulha, que ele propõe já há anos para o país aquele procedimento de renda mínima, né? Para todos, né? Para todos, para garantir o pão com manteiga, o papinho de leite, o arroz com feijão, para todo mundo, né? Todo cidadão tivesse direito. Infelizmente ele não foi. Ele está aprovado, mas não foi implementado no país. Se tivesse sido implementado, a gente teria contornado já em muito essa situação. Então, muitas vezes, falar o cara é um sonhador, né? Veja assim, falar o Suplicy é um sonhador. Cara, é o que eu sonho junto com ele e a gente espera transformar isso em realidade. E aqui no nosso município a gente propõe, né, viabilizar isso. Claro, não é um desafio? É um desafio. Né? Falta dinheiro. Mas nós vamos obter os recursos. Você tem dinheiro para a gente asfaltar nossas ruas? Tem dinheiro para matar a fome do povo também, né? Para ajudar o povo nesse momento de crise, que é muito difícil. Né? O município fez vários empréstimos, nada contra o asfalto, pelo contrário, né? Mas eu acho que é a questão de direcionar essa renda nesse momento de crise emergencial. A gente temos que evitar a fome, evitar essa vergonha que está acontecendo no nosso país, o Brasil voltando aí para o mapa da fome e da miséria. Então, acho que o município pode cumprir também a sua parte, né? Ele não resolve tudo, mas eu acho que o prefeito, né, a Câmara, tem que estar juntos buscando o bem da população. E é a nossa população mais próxima, que é o município de Guaratinguetá, e a gente vai procurar dar esse apoio na medida que a gente conseguir, né? Tá bom? É um compromisso que eu tenho, não faço promessa. Certo. Nós tivemos a oportunidade de falar com a candidata do PT aqui em Lorena sobre essa situação, que é a política em si. A gente citava agora um projeto do vereador Ney Carteiro, tem os seus trâmites do porquê foi barrado, claro, né, de como deveria ser feito, mas muito da discussão acaba sendo barrada pela política e a polarização. O senhor tem um desafio de estar à frente de um partido que perdeu muito espaço na região, inclusive nas últimas 2 eleições municipais, não conseguiu emplacar prefeitos, e eu acredito que pelo menos aqui na região 3 da região metropolitana não tem vereadores. Como é que o senhor tem projetado isso, em meio a essa polarização, essa discussão política cada vez mais quente, abrir portas com a bandeira PT à frente? Então, eu fico muito tranquilo sobre isso, Francisco. O pastor me conhece talvez há mais tempo, assim. Ele sabe que eu sou um homem de diálogo, né? Um político do diálogo mesmo, sempre aberto. Tenho minhas ideias bem claras, minhas opiniões, né? Até sou muito questionado, é porque o senhor fica no PT, tá no partido. Não, gente, né, o meu perfil é esse, um perfil de investir no social, superar a desigualdade, mas eu sou uma pessoa bem aberta ao diálogo. Fui vereador na Câmara, o mais votado lá em 2004, né, lá em Guaratinguetá, tive a honra de ser o mais votado, eleito pelo PT, né, tivemos um trabalho muito legal, eu, o vereador Falcão, na época, o pastor acompanhou bem. Acompanhamos bem, aquele período era divertido. Um período, né, foi bem democrático, a gente não estava nessa polarização, infelizmente, tão cruel como a gente está agora, né, mas eu sou um cara que realmente é aberto ao diálogo. Eu entendo esse conflito, infelizmente a sociedade nossa está muito dividida, mas eu sei que eu tenho respeito de todas as partes, eu sou aberto a esse diálogo, acho que eu tenho essa capacidade. Mais uma questão que a gente propõe na nossa candidatura para, vamos pacificar a nossa cidade, trocar o diálogo com todos os setores. A gente precisa de todo mundo. A resposta não é um lado só, fica capenga, né? Acho que a gente tem que estar conversando com as pessoas. Então, conheço diversos vereadores dos diversos partidos, tenho certeza que a gente vai ter um diálogo e vamos eleger também os nossos vereadores. Temos uma rica chapa de vereadores. Acho que a gente nunca teve uma chapa tão bonita, tão expressiva em relação à nossa população. 47% de mulheres, a gente tem quase 50% de mulheres na chapa, contemplando os diversos setores da sociedade. Então, eu vou ter o momento de pedir o voto, né? Mas aí em seguida pediremos. Acabou de zerar o tempo do candidato aqui. Você ouviu, então, esse período de perguntas e respostas. Foi um período que deu para falar bastante coisa, né? Acabamos focando muito na saúde, mas deu para falar bastante... Não, fez uma salada mista, sim, mas com contexto, né? Para poder abordar a campanha do candidato. Mas agora vamos lá, o candidato João Carlos vai ter 2 minutos de considerações finais. A gente, mais uma vez, agradece a participação do senhor aqui conosco. A gente tem uma oportunidade de ampliar, mostrar que tem outros debates sendo feitos dentro de Guaratinguetá, isso é importante. Candidato, o senhor tem agora 2 minutos para as considerações finais. Então, você que está nos ouvindo, né? Sou o Dr. João Carlos, você nos conhece, você pode confiar quando a gente fala, né? Então, eu sempre brinco até com os outros candidatos, né? Na época das eleições, todos os candidatos vão aos bairros, né?
Acho que só o Dr. João Carlos vem dos bairros, porque eu passo a minha vida toda nos bairros, né? Nos bairros periféricos, trabalhando no Saúde da Família, trabalhando aí junto com as pastorais, né? Pastorais sociais da igreja, pastoral da criança, enfim, da saúde. E, então a gente tem uma parceria, inclusive, com outras igrejas, né? A gente tem um trabalho ecumênico e até interreligioso. Então a gente está presente nos bairros diretamente o tempo todo, então as pessoas nos conhecem. E a gente está se colocando à disposição, como aqui falei, tem aberto ao diálogo, né? Tenho certeza que eu tenho esse papel na cidade, tenho cumprido isso ao longo dos anos, fiz isso no meu mandato, mas sempre sem abrir mão das minhas opiniões, com muita firmeza, muita clareza, né? A gente tem um projeto claro de distribuição de renda, de gerar emprego, né, para a população, que a gente valoriza o potencial da nossa cidade, a gente gosta, amo muito, né? Sou natural de Guará, criado, vivido, passei alguns anos fora em Niterói, né, estudando, estudei aqui em Lorena, estudei aqui com as salesianas de Lorena também, então a gente tem um conhecimento aqui da região também bem interessante, acho que é importante essa parceria entre os municípios para a resolução dos problemas, né? Então a gente acredita que está plenamente apto a cumprir esse papel nesse momento, propondo um governo popular, um governo que vem de baixo para cima, não de cima para baixo, como é a tradição aqui na nossa região, uma tradição autoritária, né, de governo, é assim, né, é o nosso jeito, mas a gente quer reverter isso e oferece isso para a população e pedimos aqui o voto, né, do cidadã de Guaratinguetá, que está nos escutando, vote no Dr. João Carlos, com a professora Marina Franco, vice, vote dos nossos candidatos a vereador, vereadora, como eu já falei aqui, uma ampla chapa bem representativa, acho que Guaratinguetá merece ter representante, tem feito falta o vereadores e vereadoras do PT lá na Câmara de Guaratinguetá. Até para dar o tempero, né? E saudar o nosso grupo de Lorena também, né? Obrigado ao PT de Lorena. Isso, não gostaria. Muito bem, então você acompanhou aqui o candidato do PT à Prefeitura de Guaratinguetá no próximo dia 15. Vai ser definido o Dr. João Carlos França de Paula Santos, Dr. João Carlos do PT. A gente mais uma vez agradece ao Dr. João Carlos, agradecemos a quem acompanhou a entrevista, muitos comentários sobre a participação do candidato aqui no seu Atos no Rádio. Lembrando que amanhã, quarta-feira, certo? Amanhã, quarta-feira, candidato Júnior Filipe aqui conosco, aí, né? A gente encerra o ciclo de Guaratinguetá. Entrevista aos candidatos prefeitos de Guará. Pois é, e aí a gente manda um abraço também a você de Guaratinguetá que está podendo acompanhar conosco aqui, mais uma oportunidade de ouvir as propostas, que é essencial, gente. As pessoas têm falado muito sobre pesquisas, mas vamos ouvir os candidatos. Talvez as palavras, as propostas, elas têm que falar muito mais alto do que os números, né? É de 12:08. Já estamos. Vamos ficando por aqui? Vamos ficando por aqui. Amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta, né? E mais uma vez agradecer. Fazia tempo que eu não ouvia o doutor João Carlos, apenas de nome, o pessoal comenta muito. Queremos agradecer também o Ari aqui conosco, né? Representando nosso sindicato, né? Afinal de contas, faz parte. Amanhã estaremos de volta com um novo Atos no Rádio, se assim Deus nos permitir. Até lá. Atos